Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, não sei como é que vocês gostam de ser acordados, despertados. Tem alguns que tem um sono leve, qualquer coisa já acorda, está ali pronto para tudo. Tem gente que nem precisa de despertador para acordar, o relógio biológico já cumpre bem esse papel, mas nem todos são assim. Quando eu estava no seminário, muitas vezes eu era recebido pelo pastor Léo lá no quarto dele. Eu morava no seminário na época com a minha avó, mas muitas vezes eu tinha que dormir no seminário. E o pastor Léo tinha um hábito muito bom de colocar o despertador para despertar a cada 10 minutos. A partir das 7 horas da manhã, aquele despertador começava a tocar. Eu chegava de Maceió, 4 horas da manhã, de Maceió para Recife. E eu estudava pela manhã, fazia psicologia. Ele só ia estudar à noite. Não tinha nenhum compromisso pela manhã. Mas ele botava o despertador às 7, dormia em cima do beliche. Ele não descia para desligar o despertador. Que a cada 10 minutos esse despertador me acordava e ele continuava dormindo como um anjo. Nada o abalava. Quando esse despertador finalmente encerrava o seu ciclo, nesse período a aula começava por volta das 9, então às 8 horas da manhã ele se levantava, pegava uma cenoura ou então um sucrilho e começava a comer, olhando, eu ali dormindo e ele olhando para mim, me encarando, e eu não sabia o que era pior, se era o despertador tocando ou aquele olhar dele. E aí eu levantava, ia para a faculdade mais cedo, enfim. Ser acordado por alguém não é uma coisa que a gente goste. A gente pede, mas normalmente a gente sempre acorda meio assustado, né? A gente sempre acorda com o coração meio acelerado. É diferente de você acordar sozinho. Sabe aquele dia que você não tem compromisso nenhum, você não precisa ligar despertador, você não precisa de nada. Você acorda naturalmente. Esse é o jeito mais tranquilo, mais relaxante de se acordar. Nessa manhã eu não sei necessariamente o que é que Deus precisa fazer para que eu e você possamos despertar. Mas a minha oração é que você possa sair deste lugar acordado. Você possa sair desse lugar verdadeiramente despertado pelo Senhor. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Juízes. Faremos a leitura de alguns versos do capítulo 5 e do capítulo 4. Você pode deixar a sua Bíblia aberta já no capítulo 5. Que vai nos falar sobre o canto de Débora, uma canção entoada pela juíza Débora. E eu gostaria de ler alguns trechos nesse momento inicial desta canção. Livro de Juízes, capítulo 5, faremos a leitura a partir do verso 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até o dia que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Verso 12. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva os presos, os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa voltar algumas vezes nesse texto. Meus amados irmãos, numa sociedade patriarcal, numa cidade com um viés para os dias de hoje, vamos usar essa expressão, machista, Deus levanta uma mulher, não apenas como juíza, mas ela era profetisa, ela exercia várias funções, e a gente vai ver já já os papéis que essa mulher exercia naquele tempo. Ela é levantada no meio de uma geração que fazia aquilo que era mal perante o Senhor. A geração dela estava por 20 anos sendo oprimida com muita violência pelo rei de Canaã. O rei de Canaã nem deveria ser rei de Canaã. Aquela terra que ele estava dominando era uma terra que havia sido prometida ao povo de Israel, mas por conta da perversidade do coração daquele povo e da sua idolatria, Deus
colocou esse povo sobre esse jugo. E durante 20 anos não se levanta nenhuma outra autoridade, nenhuma outra referência que não seja esta mulher, Débora. E o texto que nós acabamos de ler, ela vai nos apresentar então o cenário de sua época. Vai nos dizer que naquele tempo as caravanas desviavam daquela região, ninguém queria passar por lá, não existia turismo, não existia comércio. As pessoas pegavam caminhos perigosos, se arriscavam em caminhos tortuosos, simplesmente para não ter que passar naquela região, porque grande era a violência e ninguém queria mais estar ali. No verso 7 vai dizer que as aldeias estavam desertas. As pessoas haviam saído daquele local e muitos haviam morrido. E diante desse cenário de ausências, de escassez, de violência, é que Deus suscita esta mulher para esse momento tão desafiador na vida do povo de Israel. O exército do rei de Canaã era um exército extremamente poderoso e tinha uma tecnologia que colocava esse povo à frente dos demais exércitos de sua época. Ele tinha carruagens, ele tinha carros que levavam os seus soldados, e assim os soldados ficavam protegidos durante a batalha. O texto bíblico vai nos dizer que eles tinham aproximadamente 900 carros de guerra. E diante desta opressão, o povo de Deus não tinha outra coisa a fazer, senão se permitir ser subjugado. E diante desse cenário, esta mulher é convidada a acordar. É convidada a despertar. E ela diz que se levanta como uma mãe para Israel. Nesta manhã eu queria pensar junto com você, o que é que eu e você precisamos despertar em nossa vida? Quais são os cenários que eu e você precisamos estar alertas, acordados, vigiando, atentos? Eu queria mais uma vez ler a palavra do Senhor e te convido a abrir no livro de Juízes, capítulo 4. Pode deixar sua Bíblia aberta para que, à medida que eu for falando, você vá observando o texto nas Sagradas Escrituras. A partir do verso 3 do capítulo 4, diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não ordenou, dizendo: vá e leve gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se não fores comigo... Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Amém? Meus amados irmãos, o texto diz que o povo que vivia naquela terra de perversidade, de opressão, lembrou que tinha um Senhor, lembrou que tinha um Deus, e decidiram clamar a esse Deus depois de 20 anos. Depois de 20 anos de opressão, os filhos de Israel decidem clamar ao Senhor. E não importa quanto tempo tenha passado, todas as vezes que eu e você clamamos o nosso Deus, Ele está sempre com os seus ouvidos abertos, atentos, para ouvir a súplica do seu povo. Diante dessa súplica, Deus levanta Débora. O verso 4 vai nos dizer que ela era profetisa, ela era esposa e ela era juíza. Uma mulher que exercia diversas funções. E a gente sempre fala que a mulher tem essa habilidade, né, de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. É interessante porque quando nós lemos a respeito dos demais juízes, a maioria deles era apenas líder de guerra. Não tinha outro papel, não exercia outra função. Enquanto esta mulher, vivendo neste cenário, dava conta de ser esposa,
profetiza e juíza. Se tem algo que eu e você precisamos, a semelhança dela, despertar para os nossos dias, é para a capacidade de sermos profetas em nossa geração. O movimento profético da nossa geração não tem nada a ver com o processo que passavam esses profetas no Antigo Testamento. Esse movimento nos nossos dias tem a ver com cumprir o ID do Senhor. Tem a ver com proclamar as grandezas de Deus por meio da sua palavra. E essa missão é uma missão de todos nós. E talvez Deus te trouxe a esse lugar para fazer com que você entenda a sua vocação profética. Para fazer com que você entenda que a sua boca pode ser a boca do Senhor para os nossos dias. Que você não depende da palavra de A ou de B, porque nós já temos a palavra da verdade. Essa mulher, diante de uma geração idólatra, desperta para uma intimidade com Deus. E se tem algo que Deus precisa fazer nos nossos dias, é levantar homens e mulheres que estejam disponíveis para ouvir a sua voz e comunicar ao povo de Deus. Ela fazia esse processo de mediação entre ouvir o direcionamento de Deus e comunicar àquelas pessoas o que Deus estava requerendo, qual era o direcionamento de Deus. E nós temos perdido isso nos nossos dias. Nós temos nos acomodado e temos perdido a capacidade de desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor a tal ponto de ouvir a sua voz. Quantos dias, quantos meses, quantos anos fazem que você não sente verdadeiramente Deus falar contigo? Talvez você possa estar aqui e diga: pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. E eu preciso que hoje você tome uma postura diante de Deus. Porque o Senhor te chamou aqui para que você acorde. Para que você acorde. Porque temos um Deus que fala. Temos um Deus que se comunica. O Senhor não nos deixou às cegas. O Senhor não nos deixou sem norte. Ele é um Deus que dá direcionamento e cabe a mim e a você estarmos acordados o suficiente para ouvir a sua voz e discernir a sua vontade. O povo de Deus tem vivido um tempo de sonolência. Não é à toa que a palavra do Senhor vai dizer que o amor de muitos esfriaria. O próprio Senhor Jesus certa vez perguntou: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vivemos um cenário de apostasia, de adormecimento. Tantas nações que outrora eram berços do Evangelho, pregavam avidamente, viveram grandes avivamentos, hoje vive uma decadência espiritual, um cenário de ateísmo, de descrença, de decepção. E o Brasil caminha nesse mesmo rumo. Neste mesmo rumo. Somos uma nação majoritariamente cristã. Mas quando a gente olha a sociedade, percebemos nitidamente que o cristianismo passou longe. Você não precisa ser um expert para perceber que os nossos dias são maus. A gente olha à volta e vê corrupção, vê perversidade, maldade, violência e tantas outras coisas, e como é que pode uma população majoritariamente cristã viver isso? Porque nós nos tornamos cristãos nominais. Aqueles que se intitulam cristãos, mas não vivem como cristão. Pastor Léo destacou aqui na sua oração: eu e você precisamos viver para o engrandecimento do Senhor. E essa mulher se levanta no meio de uma geração que não buscava mais o Senhor para ouvir a voz de Deus e ser direcionamento de Deus para todo um povo. Isso é o que nós precisamos nos nossos dias. Débora costumava ir para debaixo de uma palmeira, e essa palmeira recebeu posteriormente o seu nome. E ali naquele lugar as pessoas se reuniam e traziam as suas queixas, as suas causas, para que ela pudesse avaliar, para que ela pudesse julgar. Ela era uma mulher que deveria exercer a sensatez, a lucidez, a conciliação. E sabe o que é que me irrita nos nossos dias? Me irrita ver o povo de Deus nos nossos dias sendo agentes de destruição, de caos, de confusão e não de conciliação. O Senhor não nos chamou para isso.
O Senhor nos dá o seu Santo Espírito para que eu e você possamos discernir bem todas as coisas. Todas as coisas. E como é que pode se levantar um povo que briga tanto por besteira? Um povo tão dividido, tão rachado com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Mas sabe o que é isso? Nós começamos a nos desviar das verdades desta palavra. E começamos a ser enredados por filosofias, ideologias. E colocamos essas coisas acima da nossa fé. Nos tornamos militantes de causas que o Senhor não nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para sermos militantes da palavra. A igreja do Senhor é uma igreja militante. Mas infelizmente, temos lutado errado. Temos lutado errado porque não entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Temos lutado errado porque temos feito do nosso irmão o nosso adversário. Temos lutado errado. E precisamos corrigir isso. E somente despertando, acordando, é que eu e você estaremos prontos para lutar a luta que precisamos verdadeiramente travar. Essa mulher era casada, mas o texto bíblico não nos fala sobre ela ser mãe. Não é apresentado o filho dela. Ela não tinha filho biológico, mas diante do clamor dos filhos de Israel, ela diz: me levantei como mãe. E se tem algo que no nosso país, todo cristão precisa exercer, é a maternidade, a paternidade. Vivemos num país onde a orfandade é alarmante. Quantas famílias desestruturadas, onde o filho cresce sem pai, onde muitas vezes cresce sem pai e sem a mãe, cuidado por uma avó ou cuidado por uma tia. Nós sabemos os arranjos que existem no nosso país. E como se não bastasse tudo isso, a orfandade de pais vivos. Pais que estão em casa, mas que não são presentes. Pais que estão em casa, mas não são modelo, não são referência, não são verdadeiramente pais. Precisamos, nos nossos dias, despertar para essa maternidade, paternidade espiritual. Precisamos fazer filhos na fé. Precisamos ser referência para essa geração que está vindo. É tão comum a gente ouvir, até mesmo nos púlpitos das igrejas, uma crítica severa à geração que está vindo. E sim, é uma geração difícil. É uma geração que foi sexualizada, erotizada desde cedo. É uma geração que teve contato a tanta informação ruim, que sim está muito afetada. É uma geração cheia de transtornos, cheia de síndromes, cheia de crises. E não é meu papel e o teu fazer diagnóstico dessa geração, mas sermos referências de cuidado. Que hoje Deus levante nesse lugar homens e mulheres que estejam dispostos a ser pais e mães espirituais de alguém. Precisamos exercer isso. Cristo Jesus vai chamar isso de discipulado. E a gente tem perdido isso. A vida da igreja deveria ser uma vida de intenso e contínuo discipulado. Deveríamos o tempo todo, intencionalmente, estar caminhando com alguém, exortando, encorajando, ensinando. Mas isso não tem acontecido. Nós trocamos a vida na vida, as relações interpessoais, por um auditório cheio de gente. Não estou dizendo que esse ambiente é errado. Eu estou dizendo que isso não resume a nossa prática cristã. Se a nossa experiência cristã for simplesmente estar na igreja para um momento litúrgico, nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos. Ou eu e você nos dispomos realmente, intencionalmente, discipular pessoas que amamos, ou não estamos exercendo o Evangelho. A gente fala que ama tantas as pessoas, mas faz uma análise aí no teu coração. Pensa nas pessoas que você ama. Você já conseguiu falar abertamente de Jesus para essas pessoas? É impressionante a nossa capacidade de querer comunicar Jesus para pessoas que nós não conhecemos.
Eu falo muito isso com os adolescentes, eles adoram fazer viagem missionária. E é tão confortável você ir para o interior, você ir para outra cidade, pegar o evangelho, que ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Só que a missão é pregar em casa, para pessoas que amamos. A missão é pregar na vizinhança, para os nossos amigos de bairro. A missão é pregar no nosso ambiente de trabalho, para pessoas que nós dizemos que amamos, mas não estamos preocupados com o futuro eterno delas. Se isso não deve nos fazer despertar, eu acho que a gente não entendeu realmente o evangelho. Débora se levanta como uma mãe. E olha como isso é importante. Por conta de um cenário de guerra, provavelmente os homens daquela cidade, daquela aldeia, haviam morrido. Todo mundo que observa histórias de guerra sabe que quando um povo é constantemente oprimido pela violência, o número de crianças e adolescentes sem pais é grande. E era esse o cenário que Débora estava vivenciando. Ela não tinha filhos biológicos, mas ela vivia no meio de uma geração de crianças órfãs, sem pai, sem mãe, sem referência. E é nesse lugar que Deus desperta Débora. Os nossos dias não são diferentes. Os nossos dias não são diferentes. O Senhor te trouxe a esse lugar, meu irmão e minha irmã, para que você seja acordado por Ele, para que você desperte. E você pode fazer muito. Quando eu paro para olhar a experiência de Débora, Débora é uma mulher no meio de uma sociedade majoritariamente masculina, viril, bruta, violenta. E ela se estabelece com autoridade. Sabe, uma mulher naquela época ser ouvida, ser reconhecida desta forma, isso me faz chegar a algumas conclusões. Não importa a tua fragilidade, a tua inabilidade, a partir do momento em que você está vivendo de acordo com aquilo que Deus te chamou para ser, Ele te capacita com tudo que você precisa e te dá autoridade. Ele te reveste de autoridade. A autoridade é dada por Ele. Muitos homens de Deus recuaram diante desse chamado. Moisés era um deles. Moisés falava, eu sou um homem pesado de línguas, Senhor. E Deus coloca ali um auxiliar. Mas o que Moisés estava dizendo naquela hora, eu não tenho legitimidade, eu não tenho autoridade. Mas Deus capacita. Deus capacita e Deus autoriza. Ele nos dá autoridade. É desta forma que ela acorda. E a partir do momento em que ela acorda, ela manda chamar Baraque. E ela traz uma mensagem do Senhor dizendo, reúna 10.000 homens de outros clãs, não é dessa aldeia, de outros clãs. Porque nós vamos enfrentar este exército e o Senhor vai nos dar este exército. E quando nós pensamos sobre isso, sobre esse cenário que é apresentado aqui, ele não faz sentido. Se você quer de alguma maneira se rebelar, você se rebela enquanto você ainda tem efetivo de homens para uma guerra, onde você tem material bélico, onde você tem dinheiro para financiar, mas depois de 20 anos, sem comércio, sem turismo, os homens morreram, qual era a força que esse povo tinha para guerrear? Qual era? Chegou um momento daquilo que é impossível. Chegou um momento em que não fazia mais sentido. E é impressionante o nosso defeito de fábrica de só buscarmos a Deus quando a situação se torna impossível. Aquele povo passa a clamar a Deus depois de 20 anos de opressão. Não era muito mais fácil ter se convertido, se arrependido no primeiro ano, no primeiro momento, ter pedido ao Senhor socorro? Mas infelizmente é isso que eu e você fazemos.
A situação vai se apertando, vai ficando difícil, e quando ela se torna impossível, aí a gente resolve pedir ajuda. Quantas vezes no gabinete pastoral a gente recebe casais que estão para se separar, que diz: pastor, só um milagre, chegou ao fim, é impossível a gente voltar. E aí você começa a conversar com o casal e você fala: mas desde quando vocês vivem essa crise? Aí o casal fala: 20 anos, 15 anos, aí você fala: meu Deus do céu. Por que permitir 20 anos de opressão? Isso vale para tudo na nossa vida. Deus tem que ser o nosso primeiro auxílio. O nosso primeiro auxílio. Quando nós fazemos do Senhor o nosso primeiro auxílio, nós nos livramos de tanto sofrimento, de tantas mazelas. Mas somos tão cabeça dura. A gente acha que dá para ser na força do nosso braço, a gente acha que dá para dar um jeitinho, e só queremos recorrer ao nosso Deus quando tudo é impossível. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus é Deus de impossível. Mesmo quando você deixa para aquele momento que não tem mais o que fazer, Ele sabe o que fazer. Ele sabe. Essa vitória não é uma vitória de Débora. Não é uma vitória de Baraque, não é a vitória de Jael. Essa vitória é a vitória do Senhor. Sabe o que aconteceu naquela época? Baraque falou para Débora: eu só vou se você for comigo. A gente leu isso. Débora disse: eu vou, mas essa vitória não será sua. Ela levará o nome de uma mulher. Débora vai junto. Ela vai junto como símbolo da presença de Deus, pois ela era o oráculo do Senhor, aquela que ouvia a voz de Deus e dava direcionamento ao povo. A presença dela ali tem essa função. E quando chegam naquele local de batalha, reúnem aqueles homens, acontece aquilo que é sobrenatural. Quando você vai lendo o capítulo 4 e o capítulo 5, você começa a entender como é que um exército tão poderoso, com tantos carros à sua disposição, é vencido por um exército sem armas. Aquela região tem um rio. Ao lado do monte, os carros chegaram para a batalha, mas de alguma maneira o texto diz que os carros pararam e os soldados precisaram descer e correr. Na oração de Débora, a gente começa a entender que houve alguma chuva naquele dia. E aí virou um atoleiro. E os carros não conseguiam mais andar. Agora eles estavam paralisados e vulneráveis diante do exército de Israel. E eles não tinham outra coisa a fazer senão fugir. Esse era um exército experiente. Se eles soubessem que ia chover, obviamente eles não iriam para aquele lugar. Se nos nossos dias a gente já não consegue ter previsão do tempo adequado, aplicativo de 50% de chance de chover. Quer dizer, pode chover ou não. Não serve de nada, né, essa informação para a gente. Imagine naquela época. O povo de Deus não sabia de onde viria a vitória, como seria a vitória. O povo de Deus só estava pronto para uma coisa: obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos acordar para obedecer à voz de Deus. A gente precisa estar pronto a obedecer, porque quando nós obedecemos à voz do Senhor, o Senhor nos dá vitória. O Senhor nos dá vitória a partir do momento em que eu e você vivemos em obediência à sua palavra. Diante de todo esse cenário, de todo esse despertar narrado aqui nesse texto, a Bíblia vai nos falar que este exército é destruído por Baraque, mas o comandante, Sísera, foge. E na sua fuga, ele vai para um ambiente que era neutro. Era um povoado que havia tido um momento de paz com o rei de Canaã. E quando ele chega àquele lugar, uma mulher chamada Jael se aproxima dele e diz: entre na minha tenda. Ela se propõe a escondê-lo em sua tenda. Ela coloca deitado,
cobre ele, ele pede água para ela traz leite para ele, e ele diz: fique na porta e vigie se vem alguém. Ele acaba caindo num sono profundo. E uma mulher, que ele achava que não oferecia risco nenhum para ele, é usada por Deus para acabar com aquele cenário de opressão e dor. Se você ler depois o texto com calma, você vai ver como ela mata Císara. Sabe, esse texto é cheio de improváveis. E talvez você esteja aqui hoje sendo mais um improvável. Sendo mais um que olha para a sua trajetória, para a sua vida e não consegue entender o que é que está fazendo aqui. Talvez você olhe para a sua vida e não encontre habilidades. Ou talvez você esteja só acomodado, dormindo. Eu quero te dizer que independente de como você está, o Senhor está te mandando acordar, despertar. Os dias são maus, o cenário é o mesmo. E eu e você precisamos nos levantar. Meus irmãos, a nossa sociedade tem vivido dias macabros. O Brasil está na rota da exploração sexual infantil. O turismo sexual infantil é algo latente no nosso Nordeste. O número de abusos de crianças por não terem pai e não terem mães presentes em nosso país é grande. E isso vai girando, formando uma sociedade cada vez mais perversa, porque o ciclo de maldade vai se perpetuando. São pessoas que são abusadas e se tornam abusadores, pessoas que passam por cenários de violência e se tornam violentos, e a gente tem ido de ladeira abaixo. Mas o Senhor nos conquistou, nos redimiu, nos deu uma nova vida. Não foi para a gente ficar sentado num banco de uma igreja. Ele nos chamou para um propósito. Ele nos chamou para viver uma fé fervorosa, uma fé em ação. Que eu e você possamos despertar nessa manhã para um compromisso maior com Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e bom Pai, nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, mas estamos sendo, ó Deus, enredados por esse tempo. O nosso amor tem esfriado, muitas vezes a nossa devoção a Ti tem sido uma devoção apenas de domingo, e a nossa vida, Pai, tem sido uma vida sonolenta, e o que queremos Te pedir nessa hora é que o Senhor nos dê o fervor, que o Senhor nos dê o avivamento, que o Senhor nos desperte para cumprirmos a Tua palavra nos nossos dias. Que o Senhor nos dê responsabilidade sobre as pessoas que estão à nossa volta, que nós não sejamos negligentes, mas que estejamos disponíveis para sermos pais e mães espirituais, de pessoas que estão sucumbindo, indo para o inferno. Deus, que isso toque o nosso coração nesta hora, e que possamos nos levantar como verdadeiros intercessores por essa nação, pessoas que se curvam de joelhos, pessoas que oram ao Pai, sabendo que o Senhor tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Não existe nada que fuja ao Teu controle, Deus, Tu és soberano. Ó Deus, não queremos passar mais 20 anos de opressão para clamar por um socorro Teu, mas assim como aqueles filhos de Israel clamaram, clamamos agora. Senhor Jesus, olha para a nossa nação e traz um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo de conversão, um tempo de amor, de quebrantamento, Deus, um tempo de compromisso com a Tua palavra, Pai. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, tira-nos da mesmice, Senhor. Nos faz viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Desperta nesse lugar, Pai, homens e mulheres que estejam dispostos a ouvir a Tua voz, a Te obedecer, a ir para a guerra, Senhor, não importa qual seja o cenário. Pode ser que essa luta que temos falado aqui se aparente ser impossível, mas temos um Deus que é impossível, que opera impossíveis. Nós cremos, ó Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.
Nós cremos, ó Deus, que Cristo Jesus é vitorioso. E com base, Pai, na vitória de Cristo Jesus do Calvário, é que nós declaramos o nome de Jesus, que caia por terra toda ação maligna. Este mundo jaz no maligno, mas a igreja faz resistência. A igreja se levanta, Pai, e se coloca na brecha, sendo verdadeiros intercessores. Ó Deus, protege os nossos. Livra-nos, ó Deus, de todos os males. Livra as nossas crianças do contato com tanta coisa que não presta, Senhor. Que possamos ter filhos, ó Pai, que sejam bênçãos. Que possamos ser filhos que sejam abençoadores, ó Pai. Livra-nos do mal, Senhor. É no nome de Jesus que te oramos, Deus. Amém e amém.